comunicar a todos que esta Casa de Leis aprovou, em regime de urgência e por unanimidade, projeto de lei de autoria do Poder Executivo que prevê o incremento de recursos do Fundo de Investimentos Sociais na ordem de 108 milhões e sua destinação para os investimentos e despesas da área de saúde pública. Neste momento, passo às mãos do excelentíssimo senhor governador do Estado, André Putinelli, o projeto de lei aprovado para que possa ser sancionado e determinar a sua publicação. Bom dia a todos e a todas. Queremos cumprimentar o presidente da Assembleia, deputado Gerson Domingos, e em seu nome a mesa diretora Paulo Correia, Paulo Duarte e Lauro Davi, cumprimentando como cavalheiros que todos nós somos as duas deputadas Mara Caseiro e Johnny Rachoca. Sintam-se todos os deputados cumprimentados. Dom Dimas, é uma satisfação tê-lo conosco aqui para compartilharmos de momentos que possam ser festejados como este. É uma satisfação termos o primeiro-tenente capelão Tado Wilson e primeiro-tenente capelão Major Sérgio Rodrigo, representando a Aeronáutica, representando o Exército aqui presentes. Demais autoridades, prefeita Ilka Corral e prefeito Sérgio Marcon, amigos e amigas. Eu tenho terei a 2 de julho deste ano, 64 anos de idade. Formei-me com 22 anos, completei no curso do estágio 23 anos. Médico novo, ainda não estava regulamentada a residência médica, a cursei no Hospital das Clínicas de Curitiba e vim ao estado de Mato Grosso quando ainda UNO era. Cheguei a Rio Brilhante e me disseram: onde é que fica Fátima do Sul? Uma corruptela lá adiante. E eu não sabia o que era corruptela. Fiquei com vergonha de perguntar que termo é esse. Fui indo, mais adiante, onde é que fica? A próxima corruptela, se eu virando à esquerda, o senhor chega em Fátima do Sul. Presumi, depois da segunda vez, que corruptela fosse o destino. Mas é impressionante a diferença da vida acadêmica da vivência da vida na sociedade. Aquele tempo, como o Rivaldo bem falou, cara, a primeira-dama Antonieta Trade aqui presente, uma satisfação pela aqui, existia o pró-rural, full-rural, atendia às pessoas que trabalhavam no campo, e tinha ainda a dicotomia. INAMPS não existia. Existia o Ministério da Previdência e o Ministério da Saúde. O Ministério da Previdência, vejam que contradição, fazia os internamentos, as AIHs de hoje, ações de internamento hospitalar. E o Ministério da Saúde fazia as ações básicas de saúde, principalmente naquela época que não existia como nós, que matusalênicos seremos, Rivaldo, com 999 anos, a prevalência ainda era de idades, de doenças infecto-contagiosas. Ainda não se havia declarado eliminada a poliomielite, a paralisia infantil, o sarampo graçava a torta direito, e estas doenças preveníveis por imunizantes não o eram e não tinham sido erradicadas naquela época. Varíola, ainda se vacinava contra a varíola. Nós vamos crescer ao longo do tempo, essa dicotomia acentuando-se, até que gravem este nome, Ézio Cordeiro, lá do Rio de Janeiro. Não sei se infectologista, era sanitarista. 40 anos atrás começou uma batalha, um pouco mais de 40 anos atrás começou uma batalha para que houvesse um sistema unificado de saúde e não houvesse essa dicotomia. Batalhas e batalhas foram feitas.
criou-se a AIS, Ações Integradas de Saúde. Depois AIDS, Ações Integradas e Descentralizadas de Saúde. Depois SUDS, Sistema Único Descentralizado de Saúde. E por fim SUS, que foi promulgado em ação na Constituição de 1988. E depois, como bem disse o Kemp, as leis orgânicas da saúde para normatizarem. Fundiram-se os ministérios e hoje o Ministério da Saúde é o que prevê a saúde, não na sua interação primária como o era aquela época, mas na totalidade de média e alta complexidades como são hoje internamentos e tudo. Fui secretário de Estado de Saúde em 1983 e 1984. E o que nos era dado a fazer naquela época? Vacinação. Existia um programa chamado PIAS, Programas Integrados de Assistência Social e Saneamento. A saúde estadual, à época, só fazia o PIAS, Programa Integrado de Assistência à Saúde e ao Saneamento. Depois toda essa história ocorreu e chegou-se ao SUS, que é um sistema, é o melhor sistema do mundo no papel. Ele prevê a universalidade do atendimento. Não existe mais brasileiro de primeira, de segunda e terceira classe. Não existe mais o indigente, como citado pelo Rivaldo. Todos que não tinham porta de entrada, que não tinha grana naquele tempo, não entrava. Quem não tinha pró-rural não entrava. Quem não tinha carteira assinada de trabalho pelo INAMPS, pelo INSS, não entrava. Tinha dinheiro ou era indigente, ou se valia da benevolência de algumas entidades assistenciais na área da saúde. Quando promulgada a Constituição, disse assim: 30% do sistema de previdência será destinado de recursos à área previdenciária e à saúde. Aí que houve o erro. Não houve uma previsão constitucional da magnitude que a saúde necessitava desde aquela época. Entendam que o que eu vou relatar não é crítica a nenhum governo, nem o atual, nem os passados. Mas não houve financiamento da saúde. Quando eu fui deputado federal, eu fui o relator da CPMF. E fiz um relato de uma página. Curto, sucinto, objetivo, dizendo o seguinte: sou a favor da CPMF. A FEBRABAN caiu de pau em cima de mim, que não teve tamanho. De um lado, lenha, de outro lado, se você for bonzinho com o sistema financeiro nacional, nós podemos ser bonzinhos com você. Em 29 dias relatamos a CPMF e convictos dissemos mais ou menos o seguinte: eu tenho o texto do qual me orgulho até hoje guardado para as memórias, quando daqui a 50 anos ainda vivo, velhinho e gagá, com bengala, vou escrever a história da minha vida. Pois assim, a CPMF é um imposto bom, porque é insonegável. O da contravenção não tem como fazer a monetização do mercado e, portanto, tem que utilizar o banco, e ele é insonegável. O contrabandista, o bicheiro, todos têm que se utilizar em algum momento do sistema bancário. Então, a CPMF é um imposto bom, aquela época era contribuição, hoje imposto. É um imposto bom porque é insonegável. Ponto 2. Era 0,20 de todas as transações financeiras naquela época. Eu seria a favor de uma CPF num percentual maior, desde que, 2 pontos, aí que eu acho que está o grande estudo que nós fizemos, auxiliados por membros do Senado e da Câmara, naqueles 29 dias, desde que se substituam todas as outras contribuições sociais e se caracterizem em uma só. Se substitua CSLL, Contribuição Social do Lucro Líquido da Empresa. Se substitua a COFINS, se substituam as outras contribuições e fechando numa só, porque é insonegável. Daí seria justo. E que este percentual seria estudado de conformidade que o enfechamento das outras contribuições pudesse dar provisão
à saúde. Estimava-se naquela época que eram 6 bilhões de reais que seriam auferidos com a CPMF. Depois verificou-se que as projeções estavam aquém da verdade. Arrecadou-se no primeiro ano 7 bilhões e 200 milhões de CPMF. E no meu relatório eu o findava da seguinte forma: desde que seja inteiramente aplicado na saúde e desde que os recursos orçamentários não os sejam tirados em igual monta. O que aconteceu? O primeiro governo seguinte tirou um pedaço, o outro governo tirou um pedaço e todos tiraram um pedaço. E o orçamento da União referente à área saúde é como se não tivesse recursos da CPMF, porque igual monta de recursos orçamentários foram retirados. Ou seja, falta grana, de um lado, atendendo um dos 4 quesitos que prestei atenção, Rivaldo, que não é só grana, é grana, humanização, recursos humanos e gestão, que você elencou, não foi isso? Muito bem. Falta grana. Vira uma PEC 29 agora. E na PEC 29, os nossos parlamentares federais não fizeram a provisão de um novo imposto que seria recriado, CSS, Contribuição Social à Saúde, para que o governo federal tivesse grana, tivesse dinheiro. E daí, ao não darem o tributo para que ele tivesse mais dinheiro, de outro lado, tiraram a variação do PIB de 10% a maior de obrigação que o governo federal deveria ter na saúde. O que fez isso? Fez com que os estados e municípios que já estão sobrecarregados, mais sobrecarregados estejam. Vou dar um exemplo. Se esta lei estivesse vigente o ano passado, nós que aplicamos na saúde 14,56%, ou seja, acima dos 12% constitucionais, teríamos que acrescentar mais 120 milhões de reais para atingirmos os 12%. Encargos maiores aos estados e encargos às prefeituras. Quase 100% das prefeituras do país atendem à obrigação de 15% constitucional da receita corrente líquida na saúde. Quase todas as prefeituras atendem. Aí fica só a questão de gestão, de humanização e de outras coisas. Os estados, nós vimos na Folha de São Paulo no ano passado, que 10 estados não cumprem os 12% constitucionais. Mato Grosso do Sul, graças a Deus e graças ao trabalho da equipe, cumpre acima dos 12%. Com essas incumbências, nós não sabemos o que acontecerá, teremos que acrescentar dinheiro. Aí eu faço a primeira pergunta, para que todos nós estudemos juntos, porque somos irmãos, e a campanha começa com fraternidade, sem politização partidária, fraternidade e saúde pública. Faço a primeira pergunta. O ano passado, eu terminei com superávit pequeno. Se eu tivesse que acrescentar esses 120 milhões, eu terminaria com déficit. De onde vamos tirar os recursos? Deixa a pergunta para nós respondermos, e nós fomos atrás de soluções. Reunimos a nossa equipe, falamos com os deputados estaduais, e aqui não houve partidarização, que em saúde, em educação, em segurança não pode e não deve ocorrer partidarização. Tem que ter política específica da área. Pegamos o FIS, Fundo de Investimento Social, e esse Fundo de Investimento Social, que todos os meses são 11 milhões depositados, 25% são das prefeituras, ou seja, 2 milhões e 750, e o restante, 8 milhões e 750, completando os 11, são para ações sociais do governo do Estado, que junto com o FECOMP, atende às cestas indígenas, atende às ações sociais que nós fazemos. Nós acrescentamos mais 9 milhões por mês. 25% são dos municípios. 2 milhões 250 desse recurso irão na divisão do bolo, no percentual do índice de ICMS aos municípios. E a lei em conjunto, pensada, estudada e tornada prática e sancionada hoje, diz o quê? Diz que o Estado acrescenta 9 milhões ao FIS, os 11 primeiros, sendo 2.750 para os municípios e 8.750 para o Estado, mensalmente, continuam na área social.
Estes a mais 9 milhões são 250 milhões para os municípios, que é 25% da quota parte do ICMS, e 75% do Estado vão para ações de saúde. E na lei nós colocamos que pode pagar investimento, pode pagar custeio e pode pagar pessoal. Mas limitamos numa ação proficiente do Executivo e do Legislativo Estadual que o dispêndio com o pessoal fica limitado a 60%, para que não paguem só pessoal e depois falte para custeio, funcionamento da máquina, ou falte para algum investimento, ultrassonógrafo, mamógrafo, ou em centros maiores dentro da hierarquização pretendida e estabelecida pelo SUS e cumprida por nós, possa ser infringida. Resumo da ópera: mais recurso para a saúde. Em cada município, dividido pelo índice de ICMS, os prefeitos terão mensalmente a possibilidade de um recurso a mais, para que 60% ou possam aplicar em pessoal, mas os 40% restantes terão que ser em custeio e ou investimentos. Isso nos adequa e adequará aos municípios. Nós pediremos ao presidente da Zona Sul, da Associação dos Municípios de Mato Grosso Sul, para que façamos reunião, para que a nossa equipe do Estado se coloque à disposição dos prefeitos, porque eles terão que prestar contas desse recurso. E nós queremos auxiliá-los para que isso ocorra. É uma maneira do Estado e dos municípios poderem enfrentar até que todos os governos, não é da tia Dilma, nem do tio Lula, nem do tio Fernando Henrique, nem do tio Itamar, nem de todos, falta grana da esfera federal para a saúde. Os municípios todos ou quase todos cumprem. Os estados vão pererecar agora um pouquinho mais. Eram 10 que não cumpriam, não sei se permanecerão 10 ou aumentarão 10. Nós continuaremos a cumprir com todo o esforço, porque entendemos que saúde é prioridade. Se dissessem, o gênio da lâmpada de Aladim viesse, você escolhe uma coisa só para a tua vida, fica em dúvida saber se é sabedoria ou saúde que você iria pedir. Eu pediria saúde, porque essa não está inerente a nós. Sabedoria nós podemos aprender lendo, estudando e sendo humildes para compreendermos aqueles que mais sabem nos transmitirem os conhecimentos. O que fazer daqui para frente? Se nós não fecharmos no título Fraternidade e Saúde Pública, vamos para o segundo tópico. Você vai num posto de saúde, você pega alguém de pá virada, atende mão. Dentro do que o Rivaldo falou, de que falta, dentro do que o Kemp falou, no findar, quando você falou por fim, você ainda continuou 5 minutos. Eu marquei aqui que falta relacionamento entre nós, falta fraternidade, falta amor ao próximo. Nos dias de hoje, modernos, globalizados e insensíveis, falta olhar um pouquinho do lado e ver quem é que está do lado. Quem viveu a experiência dos anos de 1974, 75, 76, que vinha uma menina e ia no teu hospital e ela não tinha pró-rural e nem INAMPS, o que fazer? A gente viveu isso, não viveu, Ronaldo? O que fazer? Os dias de hoje estão se animalizando mais. Falta muito mais fraternidade para que nós possamos com o nosso próximo atuarmos como gostariam que atuassem conosco. Portanto, ao encerrar as minhas palavras, eu não vou demorar 5 minutos, que falta todos nós trabalharmos. Em que sentido? Em que tenhamos mais conhecimento, que tenhamos mais fraternidade, porque daí teremos recursos mais resolvido uma ponta.
humanização do atendimento, seja do médico, do agente comunitário de saúde, da enfermeira, da assistente social, humanização. Aí o resto é questão de capacidade laboral e competência de trabalho. Aí é gestão. Quero encerrar as palavras agradecendo a todas as igrejas. Quem é cristão, seja evangélico ou católico, a todas as igrejas, em especial a minha igreja. Eu sou católico, em especial a minha igreja, pela parceria que nós temos com a Pastoral da Saúde e Pastoral da Criança. A multimistura que nós adquirimos, o auxílio que vocês nos dão na diminuição dos índices de mortalidade infantil, no aumento de conhecimento técnico para que questões básicas de saneamento e de higiene possam eliminar doenças, e dizer, todos nós temos que repensar o que fazer na vida. Fraternidade e saúde pública. Nós estamos procurando fazer um pouco a nossa parte. Temos muitos defeitos, temos muitas incompetências, mas nós estamos todos juntos, e aqui foi um ato de união. Hoje 19, não Dimas. Naquela outra eu lembrei que o senhor falou 18, 19. Vamos ver se os 5 pestes que não estão aqui na próxima vez apareçam. Um abraço a todos.